Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Agora, hoje de manhã, hoje de tarde, na verdade, a gente teve uma live maravilhosa com o Alexandre Panta. E agora à noite, né, que eu achei que fosse ser amanhã, mas agora à noite, a gente vai ter uma live com o Duca Tambasco, que é baixista do Oficina G3. Pronto! Opa, tá me ouvindo? Eu tô te Tá me... ouvindo. Beleza. Tô te ouvindo alto e claro. Gente, boa noite para quem está assistindo a gente aí. O Duca conseguiu arrumar um tempo para bater um papo com a gente aí. O Duca está passando por um drama pessoal agora muito sério, porque o OBS dele não está se comunicando com o Reaper. E isso é uma coisa séria. Isso é um drama que muitas pessoas às vezes não entendem. Quando uma DAW, uma DAW para, é um drama, não é? Cara, nem me fala, porque é o seguinte. Primeiro, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Léo. O que acontece é o seguinte, eu inventei uma... Sabe aquela coisa de inventar sarna para se coçar? Pois é, a gente está no mês do rock, e por estar no mês do rock, eu conversando com a minha esposa, eu falei, vou meter o louco no mês do rock, vou fazer vídeo todo dia pro meu canal até o final do mês. Por que Sangue não? no zóio, né? Porque assim, de repente um rapaz no auge dos seus 15 anos e 16 anos, com a única preocupação é estudar, talvez fale assim, isso é coxa, velho, você tá louco? Mas para um cara que precisa estudar contrabaixo, pagar as contas, lavar louça, cozinhar, arrumar a casa, não é Olha uma aí, coisa tão simples. ainda Então, fazer caminhar. Leite. e caminhar com a esposa grávida não é tão simples. Então, assim, daí beleza, falei, não, vamos na coragem aí, vamos fazer, porque vai ser legal, mês do rock, vamos que vamos. Cara, simplesmente eu liguei o meu Reaper, né, que é o que eu uso, a minha DAW, e sempre, eu já uso ela há bastante tempo e ela funciona perfeitamente já. Não tem crise. Eu vou lá quando vou fazer uma live, eu vou simplesmente os vídeos que eu faço, eu viro a câmera para mim e fico gravando o Reaper assim, tocando em tempo real, gravando o Reaper no OBS para depois sincar com o vídeo e ter a imagem da tela, não sei o que. Super fácil, é o que eu faço geralmente. Cara, não funciona. Não funciona. Hoje tem um pormenor, eu prometo que eu vou encerrar esse assunto para a gente falar do que realmente interessa. De boa. Sábado, sábado a gente teve um chá de bebê virtual com a minha esposa. Sim. Eu peguei esse computador e tal e fui lá para a sala, tirei ele aqui da minha interface de áudio, fui lá para a sala para tentar usar o Zoom para conversar lá, não sei o quê. E não funcionou, cara. Como se na hora que tirasse, assim, o jeito que tá presetado, ferrou tudo. E agora, meu irmão, agora só Deus sabe. Inclusive, antes de falar com vocês, eu tava aqui, ó, tutorial, tentando achar. Se alguém estiver vendo a gente aí e souber, Duca, já aconteceu comigo, o Restream lá, ele não está enviando o sinal do Reaper pro OBS, eu já sei como resolve, por favor, depois manda uma direct para mim que eu agradeço. Por favor, gente, atendam esse apelo. Isso é uma coisa séria. Por favor. Eu queria, antes da gente entrar nos assuntos, eu queria falar primeiro que eu acabei de trancar minha noiva fora de casa e ela está aqui assistindo e ela está tentando entrar, ela não vai conseguir enquanto eu não acabar. Eu estou falando isso porque se eu aparecer notícia de eu morto por aí, gente, foi isso, tá? Vai abrir para ela lá, pô. Não, ela saiu da porta. Ela apareceu aqui na live só para dizer boa noite. Que eu até fiquei com medo, assim, ó, deu até um suor aqui, mas Deus queira que vai ficar tudo bem. Duca, eu sei que vai ter gente querendo perguntar isso. Então, eu vou perguntar. É a única vez que eu vou tocar nesse assunto de Oficina G3. Muitas pessoas querem saber quando termina. Vocês começaram o ano sabático em 2017.
E aí vocês fizeram aquela live, né, em outubro, né, do ano passado. Foi uma live maravilhosa, mas vocês continuam num período sabático, né, descansando o terreno. O terreno está descansando. É isso. Sim, a gente não. Quando a gente. É engraçado, quando a gente começou com a necessidade desse descanso, a gente conversou e a princípio a gente pensou justamente num ano sabático mesmo. Ali alguém falou assim, termina em 3017, não duvido, viu? Não duvido. E depois o ano sabático, a gente até mudou a forma de comunicar. Quando me perguntavam, então, o período sabático, deixa uma coisa um pouco mais abrangente, né? E a coisa ficou, de fato, 3017. Por que isso? Porque a gente teve até um projeto, primeiro que a gente não se sente não sente desejo de voltar, se jogando bem limpo e claro com vocês. Não tenho desejo de voltar à banda, pelo menos não por enquanto e tal. E até mesmo para que a gente possa fazer outras coisas. Por exemplo, eu me mudei para o interior de São Paulo. Eu nunca tive a experiência de me mudar para um lugar longe de um aeroporto por conta da banda. Então eu tive essa coisa. O Jean foi morar nos Estados Unidos. Sim, sim. Enfim, várias coisas aconteceram e não por conta disso exclusivamente, mas isso são coisas interessantes que foram possibilitadas para a gente. Daí que acontece? A gente pensou em fazer um projeto. Um projeto, sim. Não era nenhum retorno da banda. Um projeto pontual. Só. Vamos fazer um revival do Oficina por um tempo, assim, ó. Começa aqui e acaba ali. Porque, de fato, se fala assim, ó, vamos voltar a banda, acho que ninguém ia estar na vibe, sabe? Voltar... agora não, sabe? Eu sei que muita gente fala, pô, vocês são mó chato, mas tentem entender também que esses cabelos brancos, eles foram conquistados a duras penas ao longo desses quase 30 anos de banda. Agora a gente já tem mais de 30 anos, mas digo, de estrada mesmo, enfim. Então, assim, quando pintou a coisa do projeto pontual, a gente faz esse projeto, um revival para rememorar a nossa história, daí chama o PG, chama o Valtão, vamos, puxa, que legal. Meu, a gente pensou na ideia, pandemia. A gente pensou na ideia, começou a pandemia. Foi lá no começo, né, de 2020, né? Começo de 2020. Sei lá, poucos meses antes a gente estava falando sobre isso, tipo fevereiro. Daí acho que foi março, né? Acho que dia 17 de março. Cara, lascou tudo. A gente, nossa, velho, a gente riu, né? Porque pensamos na ideia de fazer, sei lá, uma tour pontual de 10 shows, alguma coisa assim, só pelas capitais do Brasil, rememorando a nossa história e voltar a descansar e voltar a cada um se dedicar aos seus projetos pessoais. Mas nem isso deu para fazer. Daí, como a gente tinha acendido essa ideia, essa chama, porque uma coisa é você tá quietinho e não querendo fazer, outra coisa é alguém dá uma ideia e você fala, daí acende a chama, daí você fica, mancada, ainda dá aquela brochada, você fica, pô, você faz isso. Daí nessa a gente teve aquela ideia de transformar isso, no mínimo, numa live, que foi essa live que você falou. A gente fez a live e foi legal, mas tem as músicas que a gente lançou, tem mais coisa para lançar, mas enfim, nem adianta alguém me perguntar, não sou eu que cuido dessa parte e eu não vou saber te responder, entende? As coisas que ainda faltam lançar. Então, basicamente é isso que eu posso dizer. Eu perguntei porque eu sei que vai ter um monte de gente perguntando isso. Entendeu? Então eu sei. Então é bom que a gente já tira da reta e vamos falar de outras coisas. Baixo, vamos falar de contrabaixo. Aqui junto, o Duca é um dos maiores baixistas que a gente tem no Brasil. Então,
Tem muita coisa, gente, que a gente às vezes só pensa na banda, e a banda, lógico, cara, eu cresci ouvindo Oficina, a banda é excelente, mas o Duca é um excelente baixista também. Inclusive, quando a banda parou, Duca, você começou o Gravidade, né? Você teve mais tempo para se dedicar ao Gravidade. E como é que tá o Gravidade? Cara, é interessante. Na verdade, assim, eu já tinha um desejo já há muitos anos de fazer um curso online. Porque eu vi muita gente fazendo, só que aquela coisa, é tanta coisa para fazer, como eu brinquei, a gente brinca, mas é verdade, vida adulta é isso, né? A gente tem que se desdobrar em mil e o tempo, e às vezes eu penso que isso é ruim, sinceramente não é uma coisa que eu acho legal, não. Tem gente que enaltece isso, workaholic, não sei o quê. Acho isso um Não é saco, legal? entende? Não acho legal, isso é insalubre, sabe? É uma coisa que não faz bem para ninguém. As pessoas. E a gente ainda que é músico, e depende da criatividade, muitas vezes é no ócio que a gente aprende, que a gente cria muita coisa, enfim. Essa ideia Então própria. não é nada saudável, sabe? Essa coisa de, de tocar e trabalhar constantemente. Mas eu tinha esse desejo de fazer um curso online. E por conta da banda, não dava, enfim, pintaram propostas de sociedade, de gente para me ajudar no projeto, mas não dava. Quando a gente decidiu parar, daí eu não pude falar assim, ó, deixa eu ver, deixa eu pensar melhor, sabe? Eu não pude eu não pude falar, eu simplesmente tive que arregaçar as mangas e falar, bora, bora, porque não tem conversa. Porque ou eu tinha esse curso, porque outra coisa que muita gente pensa, deve ter gente que está olhando aqui, aquele Tem um Grammy ali no bem. canto, ali no cantinho, deve pensar assim, ó, nossa, o cara é rico, né? Tem gente que fala isso, tem gente que me xinga, que eu sou rico, Quando xinga vem o porque bem, vem um cheque de 1 acho, milhão, tem um negócio desse? teve um cara que falou, como que é? Tem umas coisas tão engraçadas, eu dou risada, sabe? Tem umas que eu fico bravo, confesso que eu fico bravo, mas no geral eu olho assim e falo, bicho, ô pirralho, você não sabe um terço da reza, meu irmão. Porque o cara acha que a gente tá milionário, sabe? Enfim, daí eu sei que, enfim, tem aluguel para pagar, eu moro de aluguel, tá, pessoal? Meu carro é financiado, e essas coisas de gente normal, Tem um nem bebezinho. milionário. Pois é, um bebezinho vindo. E pensei assim, bicho, agora ou faz curso ou não faz. Ou as contas vai lascar a viola. Eu não sei como vai ser. E foi que eu fiz. Um amigo meu que trabalha com isso me convidou, ele fez toda essa parte, a parte mais do sistema mesmo para acontecer, idealizar, e eu trabalhei com a parte do curso, do conteúdo, das aulas, do material didático. Até mesmo porque eu já fui, antes da Oficina G3, eu era professor de música já. Eu já sempre fui professor de música há muitos anos. Dava aula em conservatório, para quem não sabe. Tá? E eu peguei reuni todo o meu material e, e didático que eu tenho e comecei a sintetizar isso num curso, a princípio o curso Gravidade, que era um curso mais voltado à tocabilidade, não voltado a questões teóricas. E, cara, foi maravilhoso, assim, tem sido. De lá para cá é o que tem pago as contas, tem me dado muito, tem me dado uma coisa que o Oficina não me deu. A Oficina me deu inúmeras outras coisas. O curso Gravidade me deu outras, que eu não experimentei no G3, que foi a proximidade mesmo com os baixistas. Que Porque, legal. assim, quando você tá na banda, no rock and roll, no show, bicho, você chega lá, daí tem lá um lugar com 3.000 pessoas, um palco, daí a van já encosta num canto lá, daí vem aquele segurança ali para você entrar, tocar, vai pro camarim e não, não dá para atender 3.000 pessoas. Não dá para falar com 3.000 pessoas. Não tem como. E isso faz parte. É ok, era maravilhoso, eu gostava muito, era divertido, show, palco, não sei o que, e uma hora isso vai voltar, eu espero. Mas a proximidade com o mundo dos baixistas isso não tinha. Era muito pouco, assim, era muito pontual.
por conta da correria. Hoje, com os meus alunos, com outros baixistas, a gente troca muita ideia, muita figurinha. Contigo falando aqui hoje, por exemplo, é um fruto disso que eu acredito que o curso Gravidade me deu. As lives com os meus alunos, os desafios dos meus alunos, ver os meus alunos evoluírem como baixistas e ver o feedback deles, as histórias que eles contam. Então isso é uma coisa que veio, assim, cara, é muito gratificante. Tem essa parte da gratificação da história que a gente vai se unindo através da música, através do contrabaixo, especificamente com os baixistas, e também tem pago as contas, né? Isso, então, cara, é só alegria. Isso que importa, né? A estabilidade em relação a saber, né, ali a frequência do que está entrando. Ótimo. Uhum. Luca, você comentou que você, antes da oficina, você deu muita aula. Tem muita gente aqui que sabe a história da oficina, mas às vezes não sabe a história do Duca, né? Eu queria puxar um pouquinho disso. Que você foi convidado a tocar baixo pelo Deco. Uhum. O Deco meio que impôs as mãos e falou, vai tocar baixo, alguma coisa assim. Sim. Sim, o meu irmão mais velho, para quem não sabe, Délio Tambasco, é um guitarrista fora da curva, toca muito, e a gente na nossa igreja, é uma igreja muito pequenininha, meu pai é pastor, precisava de um baixista, e o Délio falou, velho, vai tocar, ponto final. E eu tive que aprender o baixo ali na marra, e nessa de aprender o baixo na marra, eu comecei a estudar, estudei com um baixista, quem é de São Paulo deve saber, o Giba, na época ele era baixista do Bocato, toca muito assim, e foram aulas sensacionais. O Déio fazia aula com o Mozart Mello nessa época, então toda a bagagem teórica o Déio trouxe do Mozart Mello e o Déio me ensinava. Então assim, eu tive os melhores professores que você possa imaginar, desde a questão técnica vindo do Giba, e também um pouco da questão teórica, mas nessa época era muito mais uma questão técnica, e a questão teórica vindo de tabela do meu irmão e Mozart Mello. Na verdade, ele estudou com Mozart, ele estudou com o Djalma Lima, estudou com outras pessoas incríveis. Ele falou do Tafo, né? Oi? Ele chegou a ser aluno do Tafo, o Déio? Não, do Tafo não. Ele foi aluno do Djalma Lima, do Mozart Mello, e tem mais gente fera aí que agora estou esquecendo, mas enfim, gente muito fera. E ele vinha assim, e eu acabava aprendendo, não porque ele chegava em casa e eu falava, me dá aula. Não, ele chegava tão sedento de tudo que ele aprendia, e ele falava, bicho, pega um papel aí. E ele na verdade, ele queria me ensinar para refrescar aquilo e condensar aquilo que ele aprendeu e reorganizar na própria mente, assim. E ele ia me dando aula para fixar aquilo que ele estava aprendendo com os caras. E, cara, foi incrível. Isso, para mim, me rendeu fruto de, posteriormente, da aula, como eu falei, no conservatório em São Paulo, chamava, não sei se existe mais, mas chamava Conservatório de Tríade, que era uma escola muito boa na região da Vila Mariana. E daí depois eu entrei no G3 e daí até dei algumas aulas, segui dando aula. Na verdade, quando eu entrei no G3, não era uma, como posso dizer assim, a banda ainda não era me deixava autossuficiente financeiramente, mas já começou a pingar uns showzinhos, eu comecei a diminuir as aulas e fazer mais show, diminuir as aulas, fazer show, até uma hora que eu só fiz show, só foi show. Entendi. E nessa época, assim, eu sei que então o Déio foi uma grande influência, mas em termos de contrabaixo, o que chamou assim a atenção nessa época? Olha, nessa época eu lembro até que eu e meu irmão, a gente tava muito, né? Quando eu falo nessa época, gente, eu tinha meus 14 anos, 15 anos talvez, e a gente tava ali naquela sede dessa fase. Eu tinha meus 14, meu irmão com uns 17, e eu lembro que o Cama de Gato, por exemplo, uma vez veio a São Paulo fazer um show no Centro Cultural,
Não foi no Centro Cultural Vergueiro, foi um teatro que tinha ali no metrô Tiradentes, era um projeto da TV Cultura. Jazz Brasil chamava o projeto. Pô, E a gente foi assistir os caras e foi a primeira vez que eu vi um baixista incrível na minha frente, que era o Arthur Maia. Foi a primeira vez, assim, porque até então eu só ouvi. Eu lembro que nessa época eu tinha um amigo nosso que era mais velho, já trabalhava e tal, ele vivia no centro de São Paulo, e ele era tipo um educador pra gente, assim. Ele chegava e falava, velho, comprei esse LP aqui, vamos ouvir. Daí a gente ouvia, era Stanley Jordan, sabe? Daí, né, nesse trampo do Stanley Jordan, quem era o baixista, não lembro se... Não era Stanley Clarke. Enfim, baixistas incríveis, tipo Ron Carter. Então, a gente ia ouvindo LP e depois, posteriormente, CDs, e que esse amigo nosso, Zé, trazia. Ele trazia lá em casa, a gente ligava lá no CD player e tal, e ficava ouvindo junto, assim, ouvindo as coisas e tentando tirar as músicas, e era muito difícil pra gente na época. Mas foi nessa época que eu vi pela primeira vez. Na minha frente, o melhor baixista que eu vi na minha frente foi um cara que posteriormente se tornou meu amigo, que é o Arthur Maia. E isso eu contava pra ele, eu contava pro Arthur, falava, cara, você não tem, porque ele é muito simpático, ele é um cara muito simples. E o Arthur, ele falava assim, a gente conversando e tal, a gente na estrada por aí, se encontrando, e às vezes eu parava ele assim e falava, Arthur, deixa eu só vamos colocar uns pingos nos is aqui. Eu sou teu fã, tá? Só pra ficar claro. A gente tá aqui, camarada, você é simpático. E ele dava risada, assim. Eu falo assim, mas eu sou teu fã. Eu encontrei com ele uma vez, ele tava tocando com Djavan, a gente se hospedou no mesmo hotel, e ele fez um show com Djavan, assim, foi bem legal. E a gente também se esbarrava nas Expo Music, às vezes se esbarrava na Tajima, porque eu era patrocinado pela Tajima, ele também da Tajima. E a gente conversava bastante, assim, nesse sentido. E ele sempre muito simples, cara. E eu falei, cara, e uma dessas vezes eu contei pra ele, né? Falei, cara, primeira vez que eu vi um baixista de verdade na minha vida, assim, baixista genuinamente, assim, baixista, que veste a camisa do contrabaixo e leva o negócio para um outro patamar, foi você, no Jazz Brasil, lá no metrô Tiradentes, São Paulo. Ele nem lembrava, claro, fazia trocentos shows por aí, com cama de gato na época, e, e foi muito louco. E depois, claro, daí eu já aprendi a andar de ônibus sozinho, e aprendendo a andar de ônibus sozinho, eu pegava o busão, ia lá pro centro de São Paulo, na Galeria do Rock, e eu chegava numa loja que tinha lá, de um cara que depois que virou meu amigo também, que era o Big Johnny, que é primo do PG, que ele tinha uma loja chamada Aqualang, e eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso de CDs de contrabaixo. E eu já estava trabalhando, eu trabalhava de office boy, então já tinha o meu próprio dinheirinho. O que você tem aí? Ele fala, ó, tem isso aqui, ó. Daí ele começava a me jogar os CDs, que eu nunca tinha ouvido. Não sabia nem quem era. Dele. Richard Donner, Marcus Miller, John Patitucci, daí no rock, Mr. Big, Talas, David Lee Roth, Steve Vai, daí que era o Billy Sheehan acompanhando. E outras coisas que eu não me lembro assim, mas é muita coisa. E nessa aí, bicho, foi só suadeira e vamos aí, vamos estudar, vamos tirar as músicas e isso foi uma fase muito legal, assim. Era legal, não que hoje não seja legal, hoje é muito mais legal. Hoje é muito mais legal, porque o cara, ele liga o YouTube e tá tudo lá no YouTube. E não é só áudio, é vídeo. O cara tá vendo o artista dele, então ele tá vendo a mão do artista. E não contente, o YouTube ele te possibilita diminuir a velocidade do vídeo para você tirar. Então isso é maravilhoso. Nessa época a gente não tinha nada disso. Era meio sangue no zóio, ouvido e suadeira. E conhecimento musical também, porque como eu falei, estava aprendendo. Então conhecer música, eu falo para os meus alunos. Você entender música é meio caminho andado. Ter um bom ouvido é parte do conhecimento. Porque você consegue distinguir notas, a altura. Mas quando você tem conhecimento musical, você ouve determinada coisa e você fala assim, ó, você já suspeita.
O meu irmão é incrível nesse aspecto. O Déio, ele não suspeita, ele tem certeza. Ele fala que, ó, o cara tá tocando no campo menor melódico, ele tá usando determinada escala aqui, ó. Ele vai, isso aqui é uma quinta aumentada, sabe? Ele identifica muito fácil. Eu já consegui, com a música, com o conhecimento musical, você suspeita. Você vê uma frase muito legal, você fala, opa, o caminho é esse, eu acho que ele fez um cromatismozinho aqui. Então já é meio caminho andado, né? Então isso era uma coisa bem fascinante, assim, exigia muito da gente de estudar música e aprender. E, cara, só boas histórias e boas lembranças. Excelente, excelente. Cara, você passou a maior parte da carreira, que ainda não acabou, tá, gente? Então, a maior parte da carreira no Oficina G3, que é uma banda de rock. Mesmo com os seus alunos, ou com outros baixistas que você foi encontrando, o que você percebe que é a maior dificuldade do baixista no rock, para tocar rock? Olha, cara, assim, o rock, é tão importante na minha vida por conta do que foi o que eu fiz a vida inteira, mas para além disso, algumas coisas eu fui aprendendo na prática, a ponto de no meu curso, por exemplo, eu tenho um módulo e desse módulo eu transformei esse módulo num mini curso chamado Pegada do Rock. Dentro do meu curso, como eu falei, dentro do meu curso eu tenho todos os módulos, tal, e dentro dele tem um módulo chamado Pegada do Rock. E desse módulo, como eu dou muita importância para ele, eu transformei esse módulo exclusivo num mini curso chamado Pegada do Rock. Por quê? Porque muita gente acha que, não, rock é fácil, é só ficar fazendo dum, 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 dum lá. Porém, não é bem assim. Especialmente a questão da pegada, ele vai te exigir uma especificidade absurda. Desde a pegada até o equipamento. Por exemplo, tocar rock, para mim, você tocar rock sem um compressor, um bom compressor, é meio caminho para o insucesso. Você precisa ter um bom compressor. Porque o rock ele vai te exigir uma pegada, mais consistente e firme, com mais agressividade. Primeiro ponto. Eu vou contar uma história para vocês interessante nesse sentido. Quando a gente foi gravar Histórias e Bicicletas em Londres, a gente decidiu que a gente ia gravar esse álbum todo ao vivo e todo mundo junto. Para quem não entende de estúdio, geralmente a gente faz uma pré e a partir dessa pré grava-se depois sozinho a bateria, depois sozinho o baixo, depois sozinho a guitarra ou o teclado, e por último o teclado e por último a voz. Ou seja, um de cada vez. É mais ou menos assim que funciona o mundo do estúdio. Porém, existe a possibilidade também de se gravar junto. É mais difícil. Por quê? Se um errar, acaba prejudicando todos os outros. Então a gente ensaiou muito no Brasil para chegar lá em Londres e gravar todo mundo junto. Era isso que a gente queria fazer. E foi o que nós fizemos. E a gente estabeleceu um parâmetro nosso ali para gravar o Histórias de Bicicletas, que foi assim: a gente vai gravar 3 takes de cada música. 3 takes, pra gente ter, tipo assim, nossa, o take 1 foi mais ou menos, ou o 2 ficou bom, hein? Mas vamos gravar o terceiro, vai, só pra garantir. Foi uma coisa que a gente meio que combinou entre a gente. Ok. Então, isso foi um padrão que nós estabelecemos como banda. O meu padrão pessoal dentro desse de banda foi: o primeiro take eu vou gravar de uma forma bem acadêmica, bem organizada, com muita concentração e cuidado. O segundo, eu vou me soltar um pouco mais e vou gravar. O terceiro eu vou tocar de qualquer jeito. Por quê? Porque no terceiro eu já tô seguro que o primeiro e segundo take tá ali certinho, bonitinho.
Então não tem problema. Se eu tocar com uma intensidade mais firme e o compressor ali segurando os picos e as dinâmicas um pouco oscilantes por conta de uma pegada mais firme, não tem problema. Vamos lá. Cara, era impressionante. Toda vez que a gente gravava, tava gravando, take 1, daí o gringo lá da sala lá. Beleza? Próximo take. Daí a gente pá, isso aqui. Daí chegava no terceiro take, eu fazia o meu próprio critério pessoal que eu estabeleci pra mim ali, pá. Terminava de gravar o terceiro take, o gringo lá dentro da sala. Era o melhor take. E por quê? Porque nesse take eu tava, obviamente, mais à vontade, porque eu tava seguro que eu tinha tocado bem nos primeiros, porém eu tava na vibe, quase que um show, porque quando você tá no show, você tá muito despreocupado desse sentido. Você tá mais preocupado com a intensidade, com a garra, com a energia. De passar essa energia para as cordas e traduzir isso num som com muita intensidade. E então, assim, com essa experiência que eu adquiri ao longo da minha vida, isso é só uma das histórias, tem várias histórias de estúdio e de gravação. Com essa experiência, eu aprendi que, primeiro ponto, falando sobre a intensidade, o rock ele te exige uma tocada diferente, tá? Primeiro ponto. E não é só do baixo, qualquer instrumento. Bateria, por exemplo, nem se fala. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que toca batera pra caramba, é muito monstro, toca muito. Só que ele é meio do jazz, assim, todo cheio de dinâmicas, não sei o quê. E um dia ele precisou, tinha um gringo no Brasil, e a gente foi tocar pra esse cara, em inglês. E o cara, pô, inglês, é rock, britânico, é podreira, não sei o quê. Cara, o gringo ficou pé da vida com ele, com esse meu brother, porque não saía som da batera. Me dava desespero ver assim a situação do gringo irritado com ele, assim. Até um ponto que o gringo não quis mais, falou assim, ó, bicho, esquece, chama o Luffy. Daí, a gente, né, na verdade, a gente chegou, foi no camarim da outra banda, que era o Luffy que tava tocando, e a gente chegou assim, mano, tem como você fazer? Foi mais ou menos assim a história, eu não lembro muito, faz muitos anos. E o Luffy fez, e o Luffy é monstrão, né? Pegada monstra. Tá? Então, assim, o rock ele exige um preparo físico mesmo, assim, pegada. Só que entre a pegada firme e a qualidade sonora, aí é outro problema. Como você equalizar pegada, intensidade e qualidade sonora? Daí a gente vai, isso aí requer estudo, requer estudos específicos, requer disciplina, requer manutenção da técnica. E, cara, isso pra mim é uma coisa que eu encho o saco dos meus alunos mesmo. Porque na verdade, quando eu encho o saco deles, eu tô só passando para eles aquilo que eu faço comigo mesmo, entende? É aquilo que eu faço para minha própria disciplina, para minha própria manutenção técnica. Show, show. Vou fazer minhas as palavras do pessoal que está escrevendo aí. É muito conhecimento, é aula, é aula. Cara, vamos lá que a gente tem pouquíssimo tempo, né? E eu não quero ficar te prendendo aqui. O som do Oficina, ele sempre foi mudando, né? Muita gente gosta de dizer assim, caraca, tu viu que a Oficina mudou o som agora? Tá mudando tem uns 30 anos. Vocês nunca ficaram acomodados ali, né? Mesmo quando tá dentro de gravadora, ainda assim lá dentro vocês estavam, né? Tem diferença entre os discos e tal. Mas teve uma diferença, uma sonoridade que vocês passaram a abraçar depois do DDG, né? Que ali realmente, em questão até de afinação, mudou muita coisa, né? Você pode meio que relatar pra gente assim, o que mudou ali? E também, porque, aí vou, outra pergunta junto, que você também começou a usar mais Precision, né? Você tinha muita variedade antes, mas você parece que agora começou a usar mais Precision. Você pode falar pra gente sobre isso? Tá. Sobre a questão da banda e dessas mudanças constantes na nossa trajetória, naquilo que a gente sempre fez, o que eu posso dizer para você
é que eu posso falar por mim, mas pelos outros da banda também, mas especialmente por mim, eu diria que eu sempre fui muito inquieto musicalmente. Muito assim, eu nunca fui muito tradicionalista. Por exemplo, quando eu conheci Yngwie Malmsteen, é um guitarrista para quem não sabe, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, cara, que Muito rápido. animal! Nossa, como esse cara toca rápido. Olha, é uma pegada meio clássica, que legal. Daí eu fui lá, fui comprar um outro álbum dele. Nossa, é legal, legal. A Daí eu mesma coisa. comprei outro álbum. Chegou no próximo, eu falei, ah, velho, não. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Eu não estou dizendo que o jeito que eu penso é o certo e o jeito que o Malmsteen pensa é errado. Quem sou eu para dizer? O que eu estou querendo dizer é, o meu jeito de pensar não é assim. Eu sou inquieto. Eu gosto de mudanças. Eu gosto de... Por exemplo, quando surge uma banda nova, com uma coisa que eu nunca ouvi antes, eu fico fascinado. Eu não penso assim, nada a ver, credo. Por exemplo, existe uma banda que chama Polifia, uma banda nova. Eles fazem uma parada, quem não conhece, procure saber. É muito bom. É um estilo musical que chama, é meio, eles chamam de math, 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 math. M-A-T-H, math metal, que é um metal matemático. O nome é meio ruim, mas é mais ou menos isso que eles querem dizer. Porque é muito cravado, tudo muito usando fórmulas de compasso, que no rock progressivo fazia-se muito, porém é tudo muito cravado, assim, muito sincado. E essa banda Polifia, não sei como pronuncia, eles misturam isso com um estilo meio R&B, que é o trap. Que tipo... Cara, eu acho isso incrível, velho. Se o Oficina estivesse fazendo show ainda e álbum, não estranhe se vocês ouvissem alguma coisa desse tipo. Por quê? Eu gosto de ouvir bandas novas e ver o que está acontecendo na música desde sempre. Quando eu entrei na Oficina, eu entrei no álbum Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. Naquela época tocava-se muito hard rock. Era o que se tocava. Porém, poucos anos depois, o hard rock já tinha uma coisa um pouco mais influenciada pelo blues. Era menos poser. O hard rock era meio... Yeah! Aquela coisa quase gay, né? Assim, né? Poser pra caramba. Né? E, e não que isso é um problema, eu achava legal. Tanto que gostávamos e fazíamos. Só que depois o rock ele começou a se transformar numa coisa mais bluesy, uma certa influência do blues. E isso veio mais ou menos assim, uma banda que representa bem essa mudança que eu estou falando, ou seja, dos anos 90, anos 90, anos 80 para os anos 90, foi o Extreme, com o Nuno Bittencourt na guitarra. Que ele já tem essa coisa usando mais penta blues, tal, não sei o quê. Ok. E a gente teve essa influência. Se você ouvir Indiferença, já tem essa influência daquela época, daquele período, daquilo que a gente ouvia naquela época. Não, entendam bem, não significa assim, pô, Oficina G3 está querendo dizer que os caras só ficam imitando o que os outros estão fazendo. Não. A gente é o que a gente ouve, a gente é o que a gente come, entendeu? Então, é aquela lógica do... É o espírito da época também. Isso, pô, bem dito. O espírito do tempo ali, daquela época, do que a gente está vivendo, do que a gente está respirando ali naquele momento. Dado alguns anos depois, surgiu o grunge, com bandas como de Seattle, como Nirvana, como Pearl Jam, como Soundgarden. E, cara, a gente bebeu demais nessa fonte, assim, de ouvir. Fala, velho, isso é demais, coisa podre, meio mal tocada, entre aspas, sabe? É mal tocada entre muitas aspas. Porque não é mal tocado. É solto, o negócio é voraz e tal. Depois surgiu o New Metal. E vindo junto com tudo isso, o rock progressivo. Porque a gente sempre ouviu Rush, a gente sempre ouviu Yes, a gente sempre ouviu... E depois, posteriormente, Dream Theater, que eu nunca ouvi muito, porque eu achava muito quadrado. Assim. Enfim, é até um contrassenso, né? Eu
achar Dream Theater quadrado e ouvir o Math Metal hoje e gostar de Math Metal. Então, assim, vai entender a cabeça dos músicos e, enfim, né? Cada um tem um jeito de pensar e enxergar a música, né? E a gente tem que... Alguém falou Creed ali, Creed. Enfim, e a gente veio ouvindo e se você reparar, os nossos álbuns, eles representam muitos períodos do rock. A gente não estacionou. O americano, ele tem uma coisa que não é muito a minha pegada. E isso eu conheço muito americano, assim, e eu vejo isso e eu fico, cara, esses caras são doidos, não é possível. Você vai para os Estados Unidos hoje, 2020, 2021, a gente está em 2021, 2021. A pandemia tá me deixando louco. 2020.2. Isso, exatamente, 2020 que não acabou ainda, né? Você vai para os Estados Unidos agora, 2021, se você vai num pub, você vai ver caras assim, ó, vestido tipo Axl Rose, sabe, nos anos 80 e 90, com lencinho na cabeça e tocando, fazendo pose, assim. Os caras, eles param no tempo, eles estacionam. E como eu falei, isso não é um problema. Isso não é um problema, não tem problema. Acho legal, eu dou risada, não de tirar sarro, mas de ver que existe isso. Né? Existem essas pessoas. Sabe? Eu acho isso muito louco, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou inquieto. Se daqui em 2030 surgir um estilo de metal misturado com outra coisa, eu vou gostar e vou experimentar. E agora indo para a sua segunda pergunta, que é para os P-Bass, né, para os Precision Bass, o que acontece? Por que teve uma época que eu comecei a usar muito Precision Bass e meio que me apaixonei e venho com eles até hoje? Eu já tive vontade de ter Precision Bass muitas vezes na minha vida. Muitas. Eu entrava na loja e via... Nossa, todo mundo fala do Precision Bass. Eu entrava lá na Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, pegava um Precision lá, ia tocar. Nossa, mano, que som feio, velho. Que baixo ruim. Que coisa horrível. É ruim de tocar. O som é feio, é espalhado, grave é meio embolado. Embolado. Né? Tô fora. Daí, beleza. Daí tô ouvindo um álbum novo de uma banda qualquer, sei lá. Um álbum novo do Foo Fighters. Nossa, velho, olha esse som, velho. Meu Deus, olha esse som. Daí vou lá, internet. O que ele tá usando? Como que é o nome dele? Esqueci o nome do baixista deixa eu procurar aqui o nome. Aquele branquinho. Baixista do Foo Fighters. Esqueci. É Mendel, não sei o que lá. Nate Mendel. Vou olhar pro cara, P-Bass. Ah, não é possível. Daí tô lá, curtindo a vida. Daqui a pouco eu vou olhar assim. Nossa, esse álbum do Radiohead. Cara, olha esse som de baixo, cara. Parece um tubo, assim, né? Vou olhar o Colin Greenwood. O que ele tá usando? P-Bass. Não é possível. O problema não é o baixo, sou eu. Daí, cara, chegou num ponto que eu falei assim, ó, quer saber, vou meter o louco. Eu cheguei para um amigo meu que morava nos Estados Unidos e ele é representante da Nash Guitars. Esse baixo aqui, ó. Esse baixo aqui. Ui. Nossa. Ele é representante da Nash Guitars. E ele chegou para mim, eu mandei uma mensagem para ele, eu tava com uma grana parada, guardada. Falei assim, bacana, você que é representante da Nash aí nos Estados Unidos, você consegue algum esquema, você sabe se eles têm algum em pronta entrega e tal, porque é tipo uma luteria, né? Daí o cara falou assim, tem sim, tem um. E eu vou ver se eu consigo um preço legal para você aqui, um desconto. Eu falei assim, ó, consegue? Consigo. Compra aí. Falei para ele, compra aí. Pode comprar. Quando eu for para NAMM, eu não lembro que ano que foi isso. Eu vou para NAMM agora, nesse ano, que eu não lembro qual é. Eu pego com você aí. Fechou. Comprou e ficou lá. Eu comprei o baixo sem ver. Falei assim, ó,
Tipo assim, eu sei que isso parece coisa de burguês, né? Fazer, Não, nossa, cara, mal burguês, né? Comprou um baixo sem ver. Mas não, não era isso. Eu tinha uma grana guardada e eu falei assim, eu preciso ter esse baixo, eu quero ter esse baixo. E, e eu vou aprender a ter esse baixo. Eu comprei. E eu comprei. Quando eu ouvi o som, fiquei meio assim. Cara, eu não sei o que aconteceu. O negócio foi entrando na minha mente de um jeito que eu fiquei apaixonado. Quando eu entendi o som do baixo, eu fiquei apaixonado. É um baixo difícil de tocar. Já aviso as pessoas aí que querem se enveredar pelo mundo do P-Bass. É um baixo difícil de tocar, porque ele exige de você um play muito refinado, muito refinado. Quando você pega um baixo ativo, com aqueles captador humbucker, ou mesmo Music Man, um baixão assim que você encosta na nota, a nota já vem ali. Daí você pega um P-Bass, parece que você está tocando mal. Ao mesmo tempo, quando você fica tocando muito, 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 muito P-Bass, você pega um outro baixo, bicho, parece que você tá faixa preta do baixo. Né? Então, assim, eu comprei e me apaixonei por esse baixo. Foi aí que pintou essa transição. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque os melhores sons de baixo, na minha opinião, foram depois do P-Bass. É um grave, assim, um grave muito definido, assim, é um contrassenso, né? Eu falei há pouco tempo que era um baixo embolado, mas na verdade é justamente o grave dele que ocupa a região grave da música de um jeito tão único ali, que preenche de um jeito que os guitarristas e os tecladistas são obrigados a tirar a mão, senão embola. Não tirar a mão, obrigados a equalizar seus instrumentos respeitando essa região, porque aquela região ali fica assim, ó, deixa que o baixo cuida disso aí, sabe? É um instrumento fantástico. Excelente. Você lembra em que disco você começou a usar P-Bass? Eu usei no Histórias de Bicicletas, foi o primeiro. A partir daí. Histórias de Bicicletas. Eu levei para Londres 2 baixos. Porque assim, eu tinha comprado esse, fiquei encantado, apaixonado, e depois eu comprei um Fender, um American Vintage. E comprei sem ver também. Comprei online e fui buscar na loja. Lá eu fui para os Estados Unidos, eu não lembro o ano também, e nessa época eu lembro que fui eu, o Jean e o Mauro. A gente foi para os Estados Unidos passear. Daí chegou, como a gente estava indo, e o dólar não está essa bizarrice que o dólar está hoje, o dólar estava caro, estava tipo uns 2,80, sei lá. Não estava essa. Soubesse, né? Eu comprava agora. 2,80 a gente falando que o dólar não estava caro. Pois é, e o dólar e a gente reclamando, nossa, o dólar tá muito alto, não sei o que, 2,80 eu peguei. E eu lembro na época que eu comprei esse P-Bass branco, eu falei assim, bicho, eu vou fazer essa loucura. Nessa época eu nem tinha dinheiro reservado. Eu fiz loucura mesmo. Eu comprei de doido e deixei para pagar depois. Mas por que eu fiz isso? Porque no Brasil ele era muito mais caro. O Brasil era muito mais caro e eu sabia que eu ia para os Estados Unidos. Eu falei, vou comprar lá. Véio. E aproveitei minha ida e fui lá e comprei. E foi um dos melhores. Meu, esse American Vintage que eu tenho é um dos melhores baixos que eu tenho. Meu. É a coisa mais linda o som dele. Eles estão originais? Linda. Os captadores são originais? Originalzinhos, zero, assim, não tem esse aqui. Não tá. Ué, cadê? Não sei onde ele tá. Tá aqui. Esse aqui. Nossa. Lindo. Esse baixo é sensacional, mano. E foi é o melhor baixo que eu tenho, assim, assim, um dos que eu sou apaixonado por ele. E neles você não usa 0,40, né? Não, eu usei durante um bom tempo 0,50, mas agora eu retrocedi um pouco, estou usando 0,45. Entendi. Mas nessa época, assim, mas na época que vocês chegaram a tocar mais, é que eu não quero usar esse termo, mas tocar mais pesado,
Dali Ah, do DDG pra frente. A tua corda era 0,50 ou nessa época era, era? ze- era 0,50. Eu usava especialmente 0,50 porque a gente usava essas afinações abaixo. Então, como, tipo assim, era uma 0,50, mas como o baixo estava com as cordas mais soltas, né, com a afinação mais baixa, é como se fosse uma a pegada fica meio 0,45, entende? Mais ou menos, né? Não dá para saber exatamente, mas ficava numa pegada relativamente confortável. Exige, né, exige uma pancada a mais, mas em compensação o som fica lindo, né? Daí hoje eu estou usando 0,45. 0,45. Pô, eu vou. Pô, filhar as perguntas aqui. Ninguém quer fazer perguntas sobre contrabaixo. Fala deixar a barba crescer. Querem que você deixe a barba crescer. Tá? É a pergunta que o cara mandou. Por que você não deixa a barba crescer? Cara, para encerrar, a pergunta relevante. Para encerrar, o Jaco, uma vez perguntaram para ele qual era o futuro do contrabaixo. E ele respondeu: Olha, futuro do contrabaixo? Eu vou entrar no ônibus agora e estou indo para não sei para onde. Como é que você vê, Duca, em 2020.2, como é que você vê o futuro do contrabaixo? Para onde você acha que o instrumento está indo? Tá. Pergunta Bom, filosófica. não, muito boa. Eu acho o seguinte, eu penso que não é só o contrabaixo, são os contrabaixistas, né? Eu poderia dizer assim. Porque o contrabaixo é louco, né? Ele surge como um instrumento de acompanhamento para preencher a região grave da música. Então você vai vendo os primórdios da música, os baixistas praticamente ocupados, os primórdios do baixo elétrico, digamos assim, praticamente ocupados em tocar as tônicas das músicas. De repente surgem baixistas incríveis, por exemplo, o próprio Jaco Pastorius, que começa começa a experimentar mais no baixo, né? Começa a tentar mais coisas. Daí Louis Johnson, uns slaps fantásticos e posteriormente Billy Sheehan no contrabaixo acústico, Ron Carter, gente que já estava experimentando coisas novas no contrabaixo. Isso já, sei lá, 50, 40 anos atrás. De repente, num dado momento, vou dar um exemplo atual. Num dado momento a gente pensava que o baixo ele tinha um certo limite, um limite técnico para se alcançar. Daí você vê caras como Braguinha, como Pipoquinha, que como Felipe Andreoli, que estão levando a técnica do contrabaixo a um Ricardinho Paraíso, num nível que até pouco tempo atrás a gente pensava assim, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso no baixo, sabe? Daí e esses caras que estão, eu estou falando desses exemplos brasileiros, mas tem inúmeros pelo mundo afora. E esses caras, eles estão literalmente reinaugurando uma nova era no contrabaixo, com coisas fantásticas e super elaboradas de possibilidades que se dá para fazer com o próprio instrumento. E isso falando-se sobre a evolução musical. Agora falando sobre a comunidade do baixo, que as redes sociais e as redes propiciaram para gente, isso é uma coisa que para mim é uma das coisas mais fantásticas. Eu tava nos Estados Unidos e no começo de 2020 que eu fui para lá para gravar um projeto com o Luffy, né? E a gente estava passeando um dia, foi muito doido. Tava passeando pela rua, velho. Pela rua numa cidade que eu não me lembro o nome. Não era Pasadena. Era uma outra cidade. Assim, a gente foi naquela cidade pra andar, pra conhecer, assim. A gente tava, tipo, sei lá, quem tá em São Paulo, você vai em Campinas. Né? Não é uma cidade principal. Você vai à cidade Jacareí, onde eu moro. Né? Não é uma cidade principal. A gente tava andando pela rua. Daí um cara chegou, ele olhou pra mim assim, na rua, falou assim, Duca Tambasco? Eita, Eu falei, yes, man, I'm a huge fan of you, man. Daí começou a falar, I'm from Mexico. O cara nem era americano, ele era do México. Dele eu te sigo nas redes sociais.
sigo você, sigo Pipoquinha, sigo Braguinha, Ricardinho Paraíso. Cara, o Brasil é o celeiro novo do mundo no contrabaixo, isso aqui. Eu sou muito fã. Eu falando, pô, esses caras são tudo amigo meu deles, sério, tudo encantado, assim, porque os caras eram meu amigo, e que ele estava fascinado, porque coincidentemente ele encontrou o baixista que ele não conhece a oficina G3, ele, ele me conheceu, ele me conhece por causa do baixo e por causa das redes sociais. Olha que interessante. Então, assim, eu acho que o futuro do baixo como você falou, uma pergunta filosófica é muito abrangente, né? É difícil a gente fechar alguma coisa. Mas eu acho que o baixo ele tem uma vida própria, sabe? E uma coisa que eu acho interessante é que o baixista, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, o baixista, ele tem uma personalidade forte, no bom sentido. Por exemplo, às vezes a gente vê um guitarrista e o cara fala assim, nossa, velho, eu vou comprar a guitarra do Steve Vai, porque só a guitarra do Steve Vai tem um timbre, uou, daí o cara, ele compra a guitarra do Steve Vai porque ele acha que ele vai ter o timbre do Steve Vai. E eu acho que o baixista, ele é mais crítico, mais desconfiado no melhor sentido. Ele olha assim e fala assim, ó, nossa, tem o baixo do Marcus Miller. Eu já tive um baixo do Marcus Miller. Tem o baixo do Marcus Miller e você fala assim, ó. Você olha, deixa eu ver esse baixo do Marcus Miller. Daí você compra, daí você usa. Aí você fala assim, não gostei, não é pra mim. Nossa, então quer dizer que você menospreza a história do Marcus Miller? Não, a gente sabe separar, a gente sabe, o Marcus Miller é incrível, gosto do Marcus Miller. Eu sou fã do Marcus Miller. Mas a gente consegue ver que, não, esse baixo não é pra mim, meu estilo é aquele, o baixo estilo do outro. A gente consegue separar a admiração daquilo que a gente quer pessoalmente mesmo, pra gente, sabe? Então eu acho que essa personalidade forte do baixista, que sabe mais o que quer, de timbre, que pesquisa, que tem uma identidade, unida a essa questão das redes sociais que propiciam isso que a gente está fazendo hoje aqui, a esse avanço técnico inesperado dos baixistas pelo mundo, em especial dos baixistas brasileiros, eu acho, cara, eu acho que o baixo tem muito ainda o que falar, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim de uma época que eu lembro quando surgiram os primeiros teclados MIDI, que os caras tinham os sons de contrabaixo. E eu lembro que a gente comentava naquela época, meu, lascou, velho. Você viu aquele teclado que tem um timbre de baixo? Perdi meu emprego, sabe? A gente acreditava nisso. Que a gente ia perder o nosso emprego, porque tinha um teclado que surgiu, que tinha os sons de baixo ampliados, eram perfeitos. Cara, ninguém substitui o que a gente faz, velho. Desculpa, sem falsas modéstias, ninguém substitui o que a gente faz. A técnica, a minúcia, os detalhes, o feeling, o atraso na nota, sabe? Aquela coisa, o on the pocket que a gente tem. Isso é uma coisa que a gente tem muito chão aí na música ainda e vão ter que aguentar bastante a gente ainda nas regiões graves das músicas. Cara, eu vou encerrar porque deu o horário. Duca, tá me dizendo aqui que eu tenho 20 segundos. Duca, eu te agradeço muito pelo teu tempo, mano. Eu vou encerrar correndo porque o Instagram vai derrubar. Ele tá me dando um aviso aqui. Cara, e eu vou depois falar contigo lá no outro canal que a gente conversa lá. Mano, muito obrigado. Gente, fiquem com Deus e sigam o Duca, procurem conhecer o Gravidade e tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau.